Tudo bem? Nós voltamos agora com a segunda parte da aula do curso Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autismo, Avaliação Diagnóstica Inicial e Complementar, que é a nossa aula de hoje. Nós paramos a nossa aula falando e vamos dar início à questão da hipossensibilidade e da hipersensibilidade. E essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade ela pode acontecer na visão, na audição, no tato, no paladar ou no olfato. O que é hipersensibilidade ou hipersensibilidade? É quando uma pessoa ela é hiper ou hiper aos sentidos e ela sentirá desconforto de uma forma tão grande que muitas vezes ela pode permanecer em casa ao invés de andar por uma cidade, visitar familiares ou ir a eventos com várias pessoas. Isso no caso de pessoas com hipersensibilidade. Nós temos o TPS. O que é isso? É o transtorno do processamento sensorial. O TPS, ele interfere na forma como que o cérebro recebe, processa e responde a alguns estímulos vindo dos sentidos. Então, algumas pessoas parecem ser mais estabanadas do que outras. Por exemplo, aqui a gente mostrou uma imagem de uma criança caindo da escada, então parece que a criança está sempre o tempo todo se machucando, caindo, então provavelmente ela tem esse transtorno do processamento sensorial. Estímulos táteis considerados aversivos podem reprimir a socialização de forma considerável ou desencadear estereotipias. Em alguns casos, movimentos repetitivos podem ser uma forma de buscar o alívio e uma sensação aversiva por causa da hipersensibilidade. No entanto, é importante esclarecer que nem todas as disfunções sensoriais resultam em problemas comportamentais e que o envolvimento repetitivo também ocorre na ausência de hipersensibilidade social. O que é isso? Às vezes, essa questão de estar abraçando, de estar beijando, de estar próximo, ela cria uma repulsa ali, né? É um comportamento aversivo. Então, isso pode causar a questão das estereotipias, então o movimento do corpo, ou os gritos, ou os giros, porque ela não quer sentir aquela sensação. Então, ela vai e parte para alguma coisa que reorganize ela. Coisas que a gente nota que crianças que buscam sensações. Se as crianças buscam sensações, significa que elas são hipossensíveis, ou seja, elas não sentem tantas a questão sensorial como os outros. Então, elas gostam de girar, sobem coisas muito altas, trombam nas coisas, nas pessoas, colocam as coisas na boca, lambem, mesmo não sendo coisas comestíveis, como é o caso lá do Neil, mastiga coisas não comestíveis, como a própria roupa, comem excessivamente, brigam sempre com os irmãos, com as crianças na sala, começam a tocar em tudo, elas brincam com a comida, fazem bagunça ali para comer, enchem muita boca de comida, comem comidas apimentadas ou condimentadas e não percebem a diferença, apresentam poucas respostas à dor ou esquecem rapidamente delas, joga brinquedos ou utensílios para fora das caixas só para fato de estar fora, gostam de brincar com lama, com água, com sabão, gostam de ficar pulando, amam andar descalços, mastigam escovas de dente, não conseguem ficar sentado muito tempo na cadeira, que é o que a Bia falou do Liu também, né, do Neil, que ele tem formigas no popô, cai da cadeira sem razão aparente, procura barulhos altos como brinquedos barulhentos, secador de cabelo, aspirador de pó. E nós temos as crianças que têm ao contrário, que têm hipersensibilidade, então elas evitam sensações. Então, são seletivos à comida, então, ou uma textura específica, ou um sabor. Cobrem as orelhas quando tem barulho, no caso do Neil, né? Que ele também não gosta. Não gosta de ser tocado, odeia etiquetas e costuras de roupas, não gosta de colocar sapatos, ou só tem um tipo de sapatos. Evita atividades que se sujam. Então, não gosta de brincar com areia, com lama, com tinta. Evitam atividades manuais como pintura ou massinha, andam geralmente na ponta dos pés, não gostam de brincar nos brinquedos lá do playground, odeiam ficar de fralda suja ou molhada, não gostam de ter pessoas próximas, se recusam a tomar banho ou brincar com água, não gostam de água no rosto, não gostam, se recusam de escovar os dentes, reclamam dos cheiros, reclamam da luz que é brilhante demais,
sempre tem sensível à dor, ou seja, tudo machuca, e evita ou recusa adesivos, band-aids, etc. E nós temos aí a questão da agressividade. Quando nós temos alguns comportamentos lá no autista, que ele pode ser auto ou heteroagressivo. No alto, ele morde as mãos, ele bate a cabeça na parede, ele pode arrancar as unhas, ele faz lesões nas peles. E também pode ser hétero, ou seja, machucar o outro, bater o outro, chutar o outro. E essas agressividades acontecem por quê? Pode ser pela dificuldade na comunicação e na expressão dos desejos, ou seja, ele não consegue se comunicar, ele vai e aí se agride ou agride o outro. Ou pela necessidade que acontece lá da hipersensibilidade, que deixa ele nervoso, irritado. Ou tem a questão da intolerância à frustração, então ele não entende o porquê do não e acaba se agredindo. Ou pela falta de flexibilidade, a rotina dele é tão determinada que quando acontece a falta ali da flexibilidade, ele também se agride. E o autismo, como que a gente pode suspeitar? Quais são os sinais de alerta? Ausência ou diminuição do contato visual, não responde ou não olha quando é chamado pelo nome, ausência ou diminuições de expressões de alegria, de sorriso social, não demonstra claramente alegria ou excitação quando vem os pais se aproximando, não compartilham interesses ou prazer, fazem movimentos repetitivos com objetos ou com o próprio corpo. Como que a gente faz esse diagnóstico? A gente precisa sempre da história, né, familiar dessa criança, junto com a família, de uma avaliação para dar o diagnóstico. Esse diagnóstico pode levar meses por causa desse olhar clínico que precisa. Então, no histórico, o conhecimento detalhado da criança, a avaliação, ela acarreta a identificação dos sinais e dos sintomas, né? E o diagnóstico vai ser sempre dado pela equipe multiprofissional. Uma fono, um psicólogo, um neurologista. Quais são os exames que fazem? A fono, ela vai fazer exames de fala, de compreensão dos sons, de interpretação das palavras, da acuidade auditiva, para saber se essa criança não é surda também. Quais são os exames complementares que temos? Vários exames para a exclusão de outras condições. Se essa criança tem problema visual, se essa criança tem um problema neurológico, então eu preciso de consulta com vários especialistas. E por que a gente tem que diagnosticar essa criança? Para a gente fornecer informações importantes sobre o comportamento e o desenvolvimento, para ajudar a estabelecer um roteiro para o tratamento e identificação das capacidades e dos desafios da questão do potencial de cada criança, e também é necessário para os acessos de serviços específicos, como do autismo e alguns benefícios. Então, a classificação antes era do CID-10, agora é do CID-11. Então, antes tinham no CID-10, vários aspectos que se classificava como autismo, que era o autismo, os transtornos de Rett, a síndrome desintegrativa da infância, o transtorno de Asperger e o transtorno invasivo do desenvolvimento. Agora, nós temos o transtorno do espectro autista em 3 níveis, que é o leve, quando ele necessita de um suporte ali, uma intervenção, provavelmente tem a comunicação, a questão da imitação. Depois o moderado, que é semelhante, mas ele se aproxima mais do nível 3, mas ele ainda tem alguma interação, alguma relação, pode ter linguagem e tem a cognição ainda preservada. E o severo, que tem o déficit considerado nas habilidades de comunicação, dificuldade de interação social, cognitivo reduzido, ele não tem a questão da flexibilidade, tá? Tem o isolamento social. Então, hoje, tudo isso está caracterizado lá dentro do autismo. Existem causas? A gente pode falar que existe uma causa genética, mais uma causa ambiental associada para dar a característica do autismo. Quais são os mitos que nós temos? As vacinas não provocam, né, o autismo e também os traumas da criança também não provocam autismo. Então, isso são mitos. Outros mitos que nós temos. Deficiência intelectual causa autismo? Não. Epilepsia? Também não. Distúrbios do sono? Não. Problemas gastrointestinais, diarreia, refluxo, constipação? Não. Mas isso podem ser comorbidades do autismo, sim. Então, tem crianças com autismo que têm deficiência intelectual, tem crianças com autismo que têm epilepsia, tem crianças com autismo que têm distúrbio do sono e tem também pessoas com autismo que têm problemas gastrointestinais. Quais são as intervenções?
a gente precisa fazer adaptações sociais, nós temos que ter a questão ali do trabalho do preconceito, primeira coisa da família, né? A família geralmente tem um luto, vive um momento de luto, essas famílias também vivem um momento de isolamento, então tudo isso a gente precisa estar trabalhando. Onde a gente vai procurar essas intervenções? Na APAE, que hoje a gente chama de Instituto do João Clemente, dentro de universidades, ONGs e também dentro dos CAPs. Como que a gente faz esse acompanhamento? Então, a gente faz o acompanhamento com a família, com os profissionais da saúde, com a escola e faz esse tratamento de forma geral. E esse tratamento é feito como? Através da linguagem, através da questão sensorial, as habilidades sociais, a questão da motricidade, da coordenação motora e do aprendizado, com especialistas, com a fono, psicólogo, psicopedagogia, terapeuta ocupacional, que são as áreas médicas. E aí nós temos sempre que pensar no nosso planejamento, dentro de quais são as prioridades, quais são as metas e quais são os objetivos que a gente quer alcançar com esse estudante. Existem medicações que vão trabalhar a questão da irritabilidade, da hiperatividade, da desatenção, da hipersensibilidade, da agressividade, da insônia, da impulsividade, das estereotipias e das comorbidades de forma geral. Para que tudo isso a gente precisa saber? Para fazer a promoção da funcionalidade, tanto da autonomia, como da independência, como da qualidade de vida e da inclusão social. Nós temos que pensar que os autistas têm diferentes necessidades em diferentes etapas da vida. Então, na infância, ele tem uma determinada necessidade, adolescente outra e como adulto outra. E aqui nós trazemos como característica, né, como um bônus aí da aula, a questão da fita, que a fita que é um quebra-cabeça colorido, representa o mistério da complexidade do autismo, é um símbolo mundial da conscientização. Nós comemoramos o Dia do Autismo todo dia 2 de abril, quando muitos monumentos ao redor do mundo são iluminados de azul, que é a cor definida para o autismo, por ter prevalência entre os meninos. Então, a fita, ela tem a questão do quebra-cabeça por causa dessa questão da complexidade, e a cor azul é por causa da incidência maior em meninos. Nós damos aí também algumas dicas para vocês de alguns filmes que vão trabalhar sobre a questão do autismo, para a gente compreender um pouquinho melhor. E esse é o fim da nossa aula. Esperamos que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o autismo, quais são os diagnósticos, como que é o diagnóstico inicial, as intervenções. Muito obrigada e até a próxima aula.